Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a arquitetura de protocolos de redes. Um protocolo é uma regra, como determinada coisa deve ocorrer. A comunicação entre duas pessoas vai sempre começar com um oi, com um ei, ou chamar pelo nome, alguma forma de chamar a atenção da outra pessoa. E essa outra pessoa vai responder de alguma forma, ou verbalmente ou no olhar. E a partir disso as duas começam uma conversa. Essa forma de iniciar a conversa, então, a gente pode entender como um protocolo. Da mesma forma, os computadores utilizam protocolos para se comunicar, que geralmente são solicitações através de serviços, tá? A gente tem um servidor e um cliente. O cliente solicita alguma coisa para o servidor e o servidor vai responder com algum valor ou com um arquivo, alguma coisa do tipo. Nesse exemplo aqui, a gente tem um computador solicitando uma conexão TCP e a resposta do servidor é a conexão TCP. O terminal solicita um site, um endereço, e o servidor responde com um arquivo que ele tem localizado naquele endereço. No caso, seria uma página web. Então, a gente pode entender um protocolo como uma regra de negociação, uma regra de conversação. Protocolos são regras rígidas de conduta ou de procedimentos, né? Uma etiqueta, né? Como se portar diante de uma situação. É o como se comunicar formalmente. E para os computadores não é diferente. Um protocolo de comunicação de dados é um conjunto de regras para a comunicação de dados. E para o uso desses protocolos existe toda uma arquitetura, que ela é dividida em camadas, é o modelo que a gente utiliza hoje em dia. E algumas das vantagens desse tipo de arquitetura, ela pode ser evoluída em parcelas. É um sistema complexo que é dividido em partes e essas partes podem evoluir separadamente, desde que mantenham as formalidades de comunicação com as camadas superiores e inferiores, né? É o que a gente chama de modularidade. Essa arquitetura prevê uma troca de serviços, né? Uma camada ela fornece um serviço a uma camada superior e utiliza o serviço de uma camada inferior. E isso é o modelo de serviços. Eu coloquei essa imagem que ela ilustra claramente como essas camadas se conectam, né? Onde a gente pode substituir uma camada por outra e o restante das camadas continua funcionando igualmente. Um outro exemplo que eu gosto de utilizar é o de compras online. Observem que a gente pode dividir essas etapas em camadas, onde o comprador e o vendedor eles têm um contato direto entre eles. E as camadas inferiores têm contato apenas com o que lhe interessa. O vendedor vende o produto no site, ele então vai ter que entregar, ou uma pessoa vai ter que embalar, preparar esse material para viajar. Tá? Então essa camada aqui não tem acesso ao conteúdo da embalagem. E vai fazer a questão do endereçamento. Para onde é que isso vai? Em nome de quem? Quem vai receber? E a transportadora vai receber esse pacote e vai fazer o transporte dele até uma pessoa que vai receber esse pacote. Não necessariamente o comprador. Pode ser, por exemplo, o porteiro de um prédio, de um condomínio, que também não vai ter acesso ao conteúdo desse pacote. Ele apenas vai encaminhar para o comprador. E aí, quando chega nas mãos do comprador, é que ele vai ter acesso ao conteúdo, né? Entre o vendedor e o comprador, o que interessa a eles é o conteúdo, o computador, o produto que foi vendido. Para o entregador e o recepcionista, interessa saber para onde vai e quem deve receber essa encomenda. Para a transportadora, o trabalho dela é levar de ponto A até o ponto B. E essas camadas elas só têm contato com o conteúdo que lhe convém. O vendedor e o comprador, o produto. O entregador e o recepcionista, os endereços. Para quem, de quem é, para quem vai, onde vai, enfim. E a transportadora de realizar o transporte. E dessa forma a gente tem uma comunicação em camadas. Esse exemplo então é legal para a gente entender como funciona a comunicação em camadas, numa arquitetura em camadas, numa comunicação de dados. Lá em 1983, a ISO, que é a Organização Internacional de Padronização, ela criou o modelo OSI, né? Foi resultado de estudos com vários grupos, com engenheiros, com marcas, com grandes empresas, né? Eles resolveram um problema, né? Eles criaram um modelo para resolver um problema, aliás. O modelo OSI é um sistema de conexões em camadas. Então é uma arquitetura de protocolos de comunicação.
E ele tem 7 camadas, de baixo para cima, né? Camada física, de enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. E cada uma dessas camadas tem funções específicas. E essas camadas elas são abstrações, né? Então é como pensar uma parte do software lá para se comunicar com outro software através de uma rede. E com isso eles desenvolveram também a ideia de encapsulamento de dados. E esse modelo OSI, ele é só um modelo, né? Ele não é um protocolo de rede, ele é um modelo de protocolo que serviu de base para a criação do protocolo TCP/IP. Como eu falei, cada uma dessas camadas tem uma função específica. No caso da camada de aplicação, ela é o programa que a pessoa utiliza, né? O programa do usuário. E ela é o início da comunicação. Quando você está na internet, por exemplo, você precisa de um navegador. No momento que você abre uma página, ou digita lá uma página, o endereço de uma página, você está iniciando uma comunicação com um servidor. E tudo que é gerado aqui a gente vai chamar de mensagem. Essa camada, como é a camada de aplicação, a gente tem tipos diferentes de aplicações. Como exemplo aí, a gente tem navegadores de internet, a gente tem clientes BitTorrent, os mensageiros instantâneos, videochamada, upload, download, vídeo streaming. Então a gente tem vários tipos de aplicações diferentes nessa camada. A camada de apresentação ela tem o papel de converter o conteúdo da mensagem para uma forma que seja compreensível para outro computador. Aí eu coloquei esse exemplozinho aí ó, do navegador. Fiz uma pesquisa no Google e ele converteu, né, o próprio navegador para aquela URL que está ali marcada em amarelo. Né? Ele acrescentou ali /search, interrogação, que igual camada mais de apresentação e tal. Então isso é o papel da camada de aplicação, fazer uma conversão para um tipo de comunicação. A camada de sessão serve para estabelecer conexões, né, para iniciar sessões. Por exemplo, quando você faz o login numa página web, você está iniciando uma sessão. Quando você faz o login no Facebook, você está iniciando uma sessão com o servidor do Facebook. A forma como ele funciona vai variar dependendo da aplicação. A próxima camada, a camada de transporte, ela tem um papel de organizar como os dados vão ser transportados. É onde acontece a fragmentação do conteúdo. Ela recebe a mensagem da camada superior, fragmenta essa mensagem em várias partes menores, que vai depender do tamanho do conteúdo que ele está recebendo. E esses fragmentos são chamados de segmento. Aí, dependendo do tipo de serviço que você vai utilizar, se ele precisa estabelecer uma conexão ou não, você vai utilizar um protocolo A ou B dessa camada. No caso do primeiro tipo, orientado à conexão, geralmente existe uma garantia de entrega. O protocolo dessa camada faz a segmentação da mensagem e organiza, né, como se ele enfileirasse, né, cada um dos pedacinhos, cada um desses segmentos da mensagem é organizado, recebe um número de ordem, é criada uma conexão entre o cliente e o servidor e esse conteúdo é enviado. Já no serviço não orientado à conexão, o protocolo dessa camada ele faz de tudo para entregar, sem garantia de entrega, sem garantia de ordem, mas entrega. No caso de um download, por exemplo, é interessante utilizar a garantia de entrega, porque quando a gente faz um download, a gente precisa do arquivo íntegro, sem nenhum bit faltando ou sem nenhum bit trocado. Já para assistir um vídeo na internet, por exemplo, você não precisa de garantia de entrega, porque se tiver uma oscilaçãozinha lá na conexão, o máximo que vai acontecer é uma engasgadinha no vídeo ali, mas passa. Tá? Então, depende do tipo de aplicação. Já a camada de rede, como o nome dela sugere, ela monta a rede, né? Ela faz uma conexão entre pontos, utilizando de endereços. Ganhando esses endereços, os segmentos lá da camada de transporte agora vão ser chamados de pacotes ou de datagramas. E é aqui então que eles ganham um caminho, né? Uma rota. Por quê? Eles vão ter o endereço de origem e vão ter o endereço de destino, para esses pacotes saírem do transmissor até o receptor. Já na camada de enlace, esses pacotes são transformados em quadros. É responsabilidade dessa camada estabelecer a conexão
estabelecer a conexão física, né? Ligar um computador a um dispositivo, um computador a outro computador dentro de uma rede local. Então ela vai analisar os endereços lógicos que tem no datagrama, associar um endereço físico de um dispositivo e encaminhar para aquele dispositivo. Além do endereço físico, é adicionado também um checksum, que é uma soma, geralmente a soma de todos os bits de um pacote ou de um quadro, para confirmar com o dispositivo receptor se ele recebeu aquele número de bits. Então o dispositivo receptor nessa camada aqui vai somar os bits recebidos e verificar se bate com o valor que está lá no cabeçalho recebido. Se bater, porque recebeu a informação certa. Se não bater, ele solicita o reenvio. E a camada física, que é mais simples, é o hardware mesmo, né? Cabo de rede, rádio, é onde os nossos dados são convertidos em bits, né? Em zeros e uns. E dependem geralmente do meio de transmissão, né? Se é um rádio, se é fibra ótica, se é par trançado, tá? Nessa camada a gente tem esse nível aí, físico. A ideia do encapsulamento é que cada uma dessas camadas acrescenta sua informação sem ter acesso ao conteúdo da camada anterior. É semelhante à ideia lá do pacote, que sai de um vendedor até o comprador, sem que as pessoas que realizam esse transporte tenham acesso ao conteúdo. A esse encapsulamento a gente tem alguns termos que são utilizados aqui na definição do modelo OSI. A gente vai ter o SDU, que é o Service Data Unit, unidade de dados do serviço. Como eu falei, cada nível, né, cada camada dessa, ela oferece serviços e consome serviços também. Cada camada dessa adiciona o seu PDI, né, o Protocol Control Information. O PDI é uma informação de controle do protocolo. Vai variar de camada para camada. E o PDU, Protocol Data Unit, que é o produto, né, o conteúdo da mensagem, mais a informação da camada, né, o PDI da camada, a gente vai ter o PDU. Então, na camada 7, por exemplo, vai ter a saída dela lá, que é o PDU. Esse PDU é recebido pela camada 6 como um SDU, Service Data Unit da camada 7. Aí a camada 6 vai acrescentar o seu PDI e vai gerar o seu PDU. E esse PDU é então enviado para a camada de baixo. E a camada de baixo recebe isso como um SDU. Vou tentar ilustrar de outra forma. A gente tem lá na camada de aplicação a mensagem, e essa mensagem é repassada para a camada de baixo, para a apresentação. A camada de apresentação vai acrescentar à mensagem o seu PDU, então vou chamar aqui de PDU-A, de apresentação. E vai repassar isso para a camada de baixo, como um SDU. A camada de baixo vai receber ali a mensagem e o PDU da camada A, e vai acrescentar também o seu PDU, chamei aqui de PDU-S. E a camada de transporte, no caso, ela vai fazer a divisão dessa mensagem em partes diferentes. Que eu coloquei 3 partes, né? O conteúdo da camada superior está aí, a gente tem as 3 colunas. E a camada de transporte fez a divisão desse conteúdo em 3 partes e acrescentou essa informação. Além de dividir a mensagem aqui em segmentos, ela vai também controlar se vai ser uma comunicação orientada à conexão ou não. Na camada de baixo, vai receber esses segmentos, né, da camada 4, que aqui a gente vai chamar agora de pacote, e esses pacotes recebem o endereço, né, ou 2 endereços, de origem e de destino, endereços lógicos, tá? E a camada de baixo, a de enlace, vai receber aí todo o conteúdo da camada 3, agora vai chamar de quadros, e vai acrescentar esses quadros, os endereços físicos do destino, mais um checksum aí, a última camada, que seria uma informação adicional para quem receber validar cada um desses quadros. E por último, né, a camada física vai transformar isso em bits e colocar no meio de transmissão. Partindo do modelo OSI, a gente tem o protocolo TCP/IP, que também é um protocolo com arquitetura em camadas. E essas 4 camadas do TCP/IP, elas são equivalentes às 7 camadas do modelo OSI. Então a gente tem um modelo prático aí, que é o TCP/IP, que é de fato utilizado, e a gente tem um modelo OSI, que serviu de base para a criação do TCP/IP. Todas as funções que eu apresentei do modelo OSI estão implementadas no modelo TCP/IP. Eu coloquei aqui esse quadro aqui de comparação de OSI e TCP/IP, que varia bastante.
muitos livros a gente vai encontrar modelos diferentes. Da referência original de TCP/IP, a gente tem 4 camadas, né? Que é aplicação, transporte, internet e link. E alguns autores aí vão citar 5 camadas, né? Mas a ideia desses autores, eu acredito, que é para simplificar, né? Separando ali o hardware do software, né? As camadas aí de aplicação, transporte, rede, são software. Então, nessa camada aí de link, a gente pode ter dispositivos que executam software ou que tem uma implementação equivalente ao software feita em hardware. Voltando aqui para o encapsulamento, a gente tem uma visão melhor aqui do funcionamento. A gente tem aqui origem e destino, são 2 computadores. Para ligar origem e destino, a gente tem 2 equipamentos de rede. Tem aí um comutador, que é um switch, e tem um roteador, tá? Então, cada equipamento desse aí tem um nível diferente de camadas. No caso, origem e destino utilizam as 5 camadas aí, né? As 4 camadas. Já um switch, o roteador, não utiliza todas as camadas. Por quê? A mensagem não importa. O que interessa para esses equipamentos é fazer a ligação entre origem e destino. A gente pode observar aqui nessa escadinha a adição de cabeçalhos, tá? Então, na camada de aplicação, a gente tem apenas a mensagem. Na camada de transporte, a gente vai ter a mensagem segmentada, né? A criação dos segmentos. E a adição do cabeçalho da camada de transporte. Na camada de rede, a gente tem a criação dos datagramas, né? Cada um desses segmentos da camada de transporte agora é transformado aqui em datagrama. Por quê? Porque ele recebe endereços. Esses datagramas recebem a adição aí de outro cabeçalho. E para a camada de baixo, na camada de enlace, esses datagramas agora vão ser quadros, porque receberam endereço físico de destino. A cada nível desse aqui, a cada camada do protocolo, é acrescentado informações, não diretamente na mensagem. A mensagem ela foi encapsulada lá no primeiro nível. Aí sai do computador ali pelo meio físico, os quadros, né, em formas de bits, entra ali no switch, vai para o enlace, porque o switch tem que saber qual porta ele vai direcionar a saída desses quadros. Esses quadros são enviados então para uma porta. Chega lá no roteador, ele vai lá no nível de rede, porque o roteador tem que saber para onde a mensagem vai e para onde ele vai encaminhar. A escolha da rota. Sai do roteador, chega lá no computador de destino, fisicamente ali, via cabo ou Wi-Fi, e é entregue para a camada de enlace. Camada de enlace entrega para a camada de rede. Camada de rede verifica se é realmente o computador que deve receber, tá? A camada de transporte vai reorganizar ali os segmentos, né, os pacotes, e entregar para a aplicação a mensagem inteira. Então é feito o processo inverso que é feito lá na origem da mensagem. E a gente vai dar um foco especial para a camada 4 do TCP/IP. Por quê? Os cursos técnicos informáticos ofertados pelo IFP são cursos de programação. Geralmente o programador lida com problemas ou com programas na camada de aplicação, apenas utilizando os protocolos da camada 3, no caso TCP ou UDP. Então aqui a gente tem alguns exemplos dos protocolos utilizados na camada 4, 3, 2 e 1 do modelo TCP/IP. Na camada 4, nas aplicações, os programas que a gente utiliza no dia a dia, eles vão utilizar algum desses protocolos aí. Por exemplo, quando você utiliza um navegador web, você está utilizando HTTP ou HTTPS. O programador, quando vai subir um site para o servidor, vai usar um FTP. Quando a gente utiliza um cliente de e-mail, a gente vai usar o POP3. Para baixar um filmezinho para assistir, provavelmente o BitTorrent. Na camada de transporte, a gente vai ter 2 protocolos principais, que é o TCP e o UDP. Como eu citei lá na camada 4 do modelo OSI, a gente vai ter um serviço orientado à conexão ou não. No caso, TCP orientado à conexão e o UDP é não orientado à conexão. Com TCP a gente tem garantia de entrega e conexão. Aí tem alguns protocolos aí que rodam por baixo aí, protocolo de tunelamento, entre outras coisas. E no caso do UDP não. O UDP é mais utilizado para aplicações que não dependem de uma conexão estável e também não necessitam de garantia de entrega.
por exemplo, consumir música, consumir vídeo pela internet. E a gente tem na camada 1 aí o IPv6 e o IPv4. São os mais utilizados nas redes locais e na internet. Todo site tem um endereço IP, seja IPv6 ou IPv4, mas tem lá o endereço IP. Todo computador numa rede doméstica vai ter um endereço IPv4 e assim por diante. E na camada 1, né, a camada de link ou enlace ou camada física, né, os nomes vão variar. A gente vai ter os padrões de conexões de rede. Esses padrões, por exemplo, quando é rede cabeada, se for patrançado, a gente vai ter o padrão Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. A gente tem o FTTX, que é o padrão para fibra ótica. Wi-Fi, Bluetooth, utilizam ondas de rádio. Aí a gente tem versões diferentes de Wi-Fi, né? Que são padrões diferentes. Por exemplo, BG e N utilizam 2.4 GHz, né, nas suas ondas de transmissão, enquanto o padrão AC utiliza 5 GHz. E por aí vai. Então são padrões diferentes e meios de transmissão diferentes. E a famosa pilha de protocolos nada mais é do que uma combinação desses protocolos, cada um na sua camada. Por exemplo, aí, eu coloquei uma pilhazinha aqui com BitTorrent, TCP, IP e Wi-Fi. Então, se eu estiver utilizando a rede Wi-Fi para baixar um filme via torrent, eu vou usar essa pilha aí, um cliente torrent, que vai ter uma conexão lá com os diversos semeadores via TCP, tem o endereço, portanto tem que ter o IP, e utiliza como meio físico e de enlace o Wi-Fi. A ideia então é essa, fazer a pilha, né, onde a gente tem componentes diferentes que são compatíveis entre si. Quando eu estou utilizando o celular, eu tenho que utilizar o Wi-Fi, ou então uma rede 3G. E no celular eu posso utilizar HTTP. Na quarta camada, aí, aplicação, não necessariamente a gente vai utilizar um protocolo padrão, como HTTP, BitTorrent. Isso vai depender do programador, da necessidade da aplicação. O que a gente vai utilizar, o que é comum, é o serviço da camada inferior, no caso aí, da camada de transporte. Por quê? A aplicação que utiliza a rede tem que se conectar à camada de transporte. E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.